estamos começando mais uma edição do Cartão Verde. Nosso convidado de hoje é um jogador que marcou época vestindo a camisa do Palmeiras, revelado pelo clube no final dos anos 80 e que praticamente há 10 anos, há uma década, pendurava chuteiras. Senhoras e senhores, com vocês, o convidado desse Cartão Verde especial. É isso, Galeano é o nosso convidado, ele que esteve na conquista do título da Libertadores do Palmeiras em 99, esteve um ano antes também no triunfo palmeirense na Copa do Brasil. No ano 2000, como a gente vai ver, também foi figura de destaque num clássico inesquecível entre Palmeiras e Corinthians, mesmo ano em que conquistou com o clube alviverde o torneio Rio-São Paulo. Galeano, que a partir de agora vai relembrar momentos marcantes da carreira, vai nos dizer também como encara o futebol atual. Aqui ao meu lado, como sempre, o inconfundível trio de comentaristas do Cartão Verde, Roberto Rivelino, a lenda que você vê aí, os jornalistas Vitor Birner e Celso Unzelt. Muito boa noite a todos. Galeano, eu sei que você não é chegado à televisão, então a gente se sente prestigiado. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E tem aquela história, né, de que o jogador de futebol tem duas vidas. Você está vivendo a segunda, pelo dito. É muito diferente da primeira, é outra vida mesmo? Como é que é? Obrigado mesmo. Boa noite, é um prazer participar, agradeço o convite. É uma honra estar aqui ao lado de vocês. Eu tenho um pouquinho de dificuldade mesmo de participar em alguns programas, mas é coisa minha mesmo. Mas estou muito feliz pela homenagem, né, do programa e eu acho que é importante, né? Para mim é uma satisfação muito grande e pelo fato também de contar a minha história, né? De ter sido uma história que eu considero brilhante, né? Dentro de uma grande equipe como o Palmeiras. Então, fico muito feliz mesmo, agradeço vocês. E vamos conversar aí, vamos trocar ideia. Os primeiros 10 anos foram difíceis mesmo depois de parar, Rivelino? É difícil. Parar porque a gente ama, gosta, está no sangue, né? Depois que para, você tem que se preparar. O importante é você saber o momento de parar, se preparar para parar. E eu fui muito feliz. Eu fui jogar fora, me preparei fora. Sabia que lá eu ia encerrar minha carreira. Mas é interessante, a gente tem o conselho do Galeano, aquele cabeça de área, né? Aquele homem jogador lá fixo, que marcação, de repente metendo gol, tudo quanto é jeito. Né? Porque a gente tem. A minha pergunta era exatamente essa, porque o clipe está quente na cabeça do torcedor acabou de assistir. Deixa eu só muito legal. Uma coisa, Vitor Birner, quando a gente estava preparando o programa, o Roberto, que é o editor de VT, um cara apaixonado por futebol, falou para mim: minha nossa, cara, como tem gol do Galeano. Eu vi gol do Galeano de direita, de esquerda, de fora da área, de cabeça, por clubes de diferentes, pênalti. a gente viu Juventude, Ponte Preta, pelo Palmeiras foram 25, a gente nem mostramos o principal. Você ficou marcado como um volante raçudo, ganhador. Você acha que tecnicamente há uma injustiça, não craque, mas há uma injustiça na maneira como as pessoas lembram do seu futebol? Muitas vezes sim, até porque sempre a gente tinha um controle, né, nas partidas, principalmente de passe, né? Eu era um jogador que menos errava passe na equipe, né? A gente tinha um controle lá, então eu sempre tive um passe muito bom e a gente está até comentando, né? E no Palmeiras era difícil, né? A cobrança era muito grande, né? Porque às vezes você fazia 4, 5 jogadas maravilhosas ali, errava uma, a torcida já pegava no pé, né? Então, às vezes acaba ficando marcado por isso, mas eu tinha um passe muito bom e também eu tinha uma insistência grande, né? Defendia bem, mas sempre queria estar ali na área para poder fazer gol, porque te valoriza. E, na verdade, era uma época que também não tinha muito scout, né, Galeano? Talvez se naquela época tivesse, as pessoas iriam saber exatamente quanto você acertava de passe e qual era a tua precisão, né? E outro lado, o Galeano é a moda antiga. Antigo da minha época é aquele volante. E tinha um volante mesmo, era Clodoaldo, era, vamos dizer, era Zé Mário, tem outros estilos, mas
normalmente é aquele que marcava, porque antigamente era ele que marcava e a gente voltava só para pegar a bola. Protegendo, né? Protegendo a zaga, né? E também dando condição para os meias de habilidade, como você, como outros. É interessante esse detalhe, porque eu tinha o conselho do Galeano, pô, começou a fazer gol dele, falei, pô, e você vê, né? Além de ter essa qualidade defensiva, porque eu me lembro que o Felipão era Galeano e mais 10. Era impressionante. Era Galeano e mais 10. Quando o Galeano encerra a carreira, ele é o 10º jogador que mais jogou pelo Palmeiras. Ele fez 474 jogos, ele era o 10º. Depois, em 2010, o Marcão passou. Hoje você deve ser o 11º, se não estiver me escapando alguém que tenha passado. E quando a gente chegou para gravar o programa, eu brinquei, vi os dois, falei assim, meio campo a gente já tem. E o Galeano falou, tem a força e tem a criatividade. E hoje se fala que todo volante tem que ser um multitudo no meio campo. Como é que você enxerga isso? Quer dizer, todo volante tem que realmente participar do jogo ou uma pessoa que tenha uma habilidade, uma capacidade também de contenção, ela não tem espaço no futebol? Tem espaço e a gente já teve exemplos aí, Paulinho, né, um jogador que se destacou muito, como outros, né? Então lógico, você tem que ter a função. Primeiramente tem o primeiro volante, tem o segundo volante ali que acaba jogando mais, mas não impede do primeiro volante que joga na frente da zaga também ter a sua qualidade e a sua, né, vontade de querer aparecer um pouco mais para o jogo também. Então vai muito da vontade, né, do jogador, da personalidade dele querer também aparecer para o jogo. Mas acabou também, de uma certa forma, acabou o 10. O 10 que eu digo, aquele que armava, né? 10 Ou antigamente eram dois, né? Jogava o meia direito e o meia esquerda que vinha buscar, que armava o jogo. Então acabou. Então o que aconteceu? Hoje no futebol estão usando os volantes. Quem volante que tem mais qualidade, realmente hoje é o jogador da moda até, Vitor. É o jogador então, você vê. Eu ia falar isso, o Vitor que gosta dessa pegada. Mudou o conceito. Eu acho. É o jogador, o cara Não, que mudou marca o conceito do volante. Mudou. O volante era tido como um jogador assim, que tinha uma coisa definida e era uma definição básica. Passou a ser quase que o cara que faz a diferença. Se o cara a Juventus, 2 anos atrás, no fim de carreira, colocou o Pirlo de primeiro volante, porque era o cara que pega a bola, e quando ele pega a bola, ele tem a capacidade de levantar a cabeça e iniciar a jogada. Não tinha mais força para fazer o vai e vem, não tinha mais força para chegar na área, mas conseguia pensar o início do jogo. O volante, porque como hoje não tem espaço, o volante é o cara que chega com um pouco mais de espaço. E digo mais, vai chegar um tempo no futebol, mais na frente, que um dos zagueiros vai ter que fazer essa construção. Quando o ser humano correr ainda mais. Ou a gente vai fazer aquilo que o Magno disse nessa mesa 515 vezes, 9 caras de cada lado, para que volte a ter espaço no futebol. Eu gosto dessa ideia. Em termos táticos eu concordo, mas eu acho que o jogador tem que pensar um pouco mais. Falta pensar muito. Esse é o grande problema. Correr, tudo bem. Riva, mas olha, o jogador que tem jogador que pensa mais, e até com uma certa idade aparece no jogo. Você sempre foi volante, Galeano? Para você tinha na cabeça que você queria jogar de volante? Como é que foi seu começo de garoto? Na base eu jogava como meia, jogava mais à frente. Comecei no Guarani, né, que foi o meu início mesmo, na primeira equipe que eu joguei quando eu tinha 16 anos, era juvenil. Eu comecei como meia, mas aí um treinador me colocou como volante. Quem era, você lembra? Era... Eu não lembro o nome dele, cara. Mas te convenceu de primeira, Galeano? Você entendeu? Não gostei muito, né? Mas mesmo ele me colocando de volante, eu acabava saindo bastante para o jogo, né? E, lógico, no Palmeiras eu tinha dificuldade para sair, né? Pô, o meu meia era Djalminha, eu pegava a bola, o Djalma, queria fazer uma jogada, o Djalma já falava, Rob toca e fica quietinho aí, né? Depois o Alex, né, também, outro meia excepcional. Então, eu peguei ainda uma fase assim no futebol que tinha esse meia, que construía mesmo o jogo, pensava mais. Então... E que você tinha que entregar a bola. Você tinha que roubar e tocar. Uma curiosidade, você quando era meia, tinha já esse espírito guerreiro ou você desenvolveu isso quando começou a jogar mais atrás? Não, quando eu comecei a jogar mais atrás, eu comecei a ter mais esse espírito, né? Mas quando eu jogava mais à frente era um pouco diferente, né? Você ficava mais na armação da jogada, então não voltava tanto. Hoje, né? Hoje você vê o futebol, o adversário perde a bola, volta tá os 11 no campo dele, né? Parece que está marcado ali. Perdeu a bola, volta aqui atrás do meio campo. Então, tá mais difícil, né? Antigamente não, você perdia a bola, você ficava mais ali posicionado, estava sempre pronto
para chegar à frente. Então, a gente vai chegar no Palmeiras, vai ser inevitável. A gente já vai ver, na verdade, um momento do Palmeiras, porque erguer uma taça é um momento muito especial. Mais de 20 anos, em 97, nosso convidado de hoje aqui protagonizava uma cena dessas, que, ao mesmo tempo, uma prova de que o calendário do futebol brasileiro, não faz muito tempo até, era bem mais suave. Vamos ver aí. Você lembra do que se trata, Galiano? Nossa, não lembro não. Não? Torneio Maria Quitéria. Empate com o Flamengo 0x0 e vence nos pênaltis 4x3. Na Bahia. Na Bahia, né? Salvador, né? Na verdade, um torneio que demorou pouco tempo, acho que foi disputado durante 3 ou 4 temporadas só, né? Foi rápido, né? E por que sobrou a taça para você ali? Você lembra? Também não lembro desse. Não lembro. Agora, quando o Galiano começa no Palmeiras, ficou essa imagem, né? O Galiano já da fase... O filé mignon da Parmalat, no começo ele nem pega porque vai para o Juventude. Mas a segunda fase... ficou aquela... E pouca gente se esquece que o Galiano é um remanescente de um Palmeiras pré-Parmalat. Evair, César Sampaio, toda essa gente estava amassando lá numa época em que não tinha taça. Né? E o Galiano, quem te lança é o Leão, né? Em 89. 89. Você tinha 17 anos? 17 anos, estava jogando no juvenil, né, do Palmeiras. E aí tinha o Aspirantes, né? E a gente fez uma preliminar no Morumbi. E o Leão acabou me vendo jogar lá. E na semana seguinte já tinha um jogo contra o Fluminense no Rio, no Maracanã, e o Leão me colocou com 17 anos. Foi onde eu comecei. Depois já fiquei direto no profissional, não voltei mais. O titular era o Elzo, não era? Era o Elzo. O Elzo da Copa de 86. Né? Aí você entra nesse primeiro jogo como titular. Entrei como titular, joguei os 90 minutos, né? Ganhei até um motorrádio na época. Aí sim, ainda tinha muita tradição. Tinha um motorrádio. Isso entrega a idade. E o Palmeiras ganhou o jogo, 1x0. Ganhamos de 1x0. Ganhamos de 1x0. Então foi uma estreia, né, brilhante, né, no Maracanã. Só com 17 anos. Só para contextualizar, que acompanhava o futebol na época, os mais jovens, a Parmalat tinha algumas equipes que patrocinavam e compravam jogadores, não era o Parma. E aqui tinha o Palmeiras e o Juventude. Ou seja, o Juventude era como se fosse uma filial do Palmeiras. O Penharol, na época, também era outra equipe patrocinada pela Parmalat. Isso, mas só em 92. Você está falando da sua estreia em 89. 89. Aí ele vai amassar barro em 90, 91, 92 a Parmalat chega. Quando a Parmalat chega e monta aquele timão aqui para o Palmeiras ser campeão, aquele timaço, aí o Galeano vai para o Juventude. E é campeão brasileiro também da Série B. Sim, mas eu acho que foi uma excelente coisa, né, que aconteceu na minha carreira, porque eu precisava jogar, pegar experiência. Mesmo, né, estando numa grande equipe, eu jogava pouco, né? Então você acaba não pegando muita experiência assim mesmo, ter começado com 17 anos. Então, para mim foi excelente ir para o Juventude. O Vitor falou do contexto, quando eu falei dessa coisa do calendário brasileiro, antes de chamar a imagem do Galiano levantando a taça, o Maria Quitéria, na verdade, foram 3 edições, de 96 a 98. E era um torneio criado para ocupar o espaço que existia entre os estaduais e o Campeonato Brasileiro. Você vê que agora... Ocupar o espaço, quem diria, né? Havia espaço, professor. Era o Bahia, o Vitória, num quadrangular com 2, geralmente, Corinthians, Palmeiras. E antes dessa teve a Euroamérica também, que o Palmeiras que a gente ganhou, acho que foi em 91. O título daquele período. A gente ganhou também, que era um torneio que foi o Hamburgo ou Stuttgart, não lembro, que veio para cá também. Então foi e bem tem o Celso lembrou o início com o Leão, teve o Luxemburgo também, né? Depois, antes da... foi logo em 93. Antes de que vai ser inevitavelmente falar muito de Filipão, de Libertadores. Sim, mas foi em 93, né? Então, eu peguei, já era o Vanderlei, e aí ele conversou até comigo na ocasião, como a Parmalat tinha pego o Juventude também, para mim jogar, pegar experiência, que uma hora, né, voltaria, né? E foi o que aconteceu. Depois fui para lá, me dei muito bem no Juventude. A gente vai chegar... O que você gostaria de lembrar do torneio que é dos mais caros aos palmeirenses, e é a tua carreira também, que é o título da Libertadores em 99, Galiano? O que você ficou... Nessa aí eu vou forçar, porque você não é um cara muito de história, mas deve existir certos momentos, aliás, que vale a pena a gente passar por eles. Cara, da Libertadores eu acho que foi o elenco, né, que foi montado... Essa situação que falam a família escolar, né? Que naquela época a gente realmente se dava muito bem, né? Os jogadores, se criou uma família realmente. E assim, o Filipão, o Palmeiras, foi tudo planejado, né? Vamos ganhar a Copa do Brasil,
e vamos para a Libertadores no ano seguinte, vamos ganhar a Libertadores. Então, a gente não vai ganhar a Copa do Brasil e simplesmente participar da Libertadores. Nós vamos ganhar. Né? Então, foi esse espírito que foi colocado, essa mensagem foi passada por ele já no ano, né, num ano antes. E aí, quando a gente chegou na Libertadores, o time estava fortalecido e, né, com muita força mesmo. A equipe conseguiu, né, esse título inédito e a gente entrou para a história, né, do clube com essa conquista. E quem era o centroavante na época? O centroavante tinha o Oséias, né, o Paulo Nunes, que era o falso centroavante. Tinha o Evair de volta, que era o... Mas o preferido dele era o Oséias, acredito. O Oséias, ele gostava bastante. A característica é gozada. Então tem a característica de ter o 9 enfiado na área. E de você ele gostava também, né? Gostava. Era ele mais 10. Porque para os detratores do Galeano ele falava, como é que o caminhão não funciona só com 4 rodas. Isso. Que tem que ter o volante, tem que ter o câmbio. Era essa a defesa que ele fazia. Essa era a defesa. Mas a gente, né, fez um excelente trabalho com ele. A gente tem que falar também, obviamente, da decisão. E naquele momento eu sei, já escutei falar disso, já vi outros jogadores daquele time falarem que vocês acharam que tinham perdido a mão do jogo ali, né? Na final pareceu que tudo realmente estava saindo meio fora de controle, né, galera? A decisão, né? O adversário estava muito bem, né? Também, né? E tinha aquela pressão, né? De que tinha que ganhar, né? E a gente, no jogo lá fora, eu até joguei o jogo fora, que aliás era uma característica, né? Que o Filipão tinha a gente sempre saía para jogar e se defendia até mais do que arriscava, né? Esse era o dilema dele. Vamos empatar lá e em casa a gente ganha. Então, era esse o discurso, né? E a gente acabou perdendo o jogo lá e aí a pressão em casa foi grande, né? E a gente realmente chegou um momento do jogo ali que a gente já começava um a olhar para o outro, né? E falar, como é que vai acabar isso aqui? Não vai dar. E ainda acabou indo para os pênaltis. Sofrimento maior ainda, né? Então, foi sofrido, mas, né, depois valorizou, né, pelo título. É engraçado, né, Riva? Porque é um time capaz, que ele falou, né? Quer dizer, a mão do técnico de conseguir ter controle sobre tudo, né? De segurar um time, né? Não, muitas vezes tinha capacidade de chegar, dar uma amassadinha. Tinha uma coisa do método Filipão, o Cagano pode confirmar isso, eu me lembro, que o Oséias, ele fez um acordo com o rapaz da padaria, e o rapaz da padaria conseguia burlar e você levava um lanchinho, uma cervejinha para o Oséias. Aí o Filipão soube, o que ele fazia? Chegava no começo da semana e colocava o peso dos jogadores no quadro e quanto o jogador deveria pesar, para todos os repórteres verem. Os jogadores ficavam bravos com isso? Ficava. Principalmente quem estava acima, né? Quem gostava de tomar uma cervejinha. O Oséias era o salame e a cervejinha, né? Na verdade, ele fazia amor o salame. Mas você não estava nesses que tinha os problemas? Não estava, não. Eu tinha facilidade para, né, manter o peso, né? Mas gostava também de tomar uma cervejinha, né, nas horas vagas. Mas era legal, era um ambiente, como eu falei, né? Eu acho que esse ambiente foi criado, né, em 2 anos ali, que o Filipão conseguiu manter, principalmente os mesmos jogadores, né, mudou muito pouco. Isso aí eu acho que foi o grande trunfo, né, para a gente conquistar. Tem um cara que passou aqui pelo Cartão Verde, uma situação igualzinha a essa que você está vivendo agora, um programa feito para ele e tudo, e eu vou entregar aqui, porque o Paulo Nunes te deu muito trabalho, né? Isso é bacana também, porque você é um cara novo também, né? Você pode contar essa história para a gente? Não, da intimada que você levou do Filipão também. O Paulo, quando ele veio pro Palmeiras, né, chegou do Grêmio, e aí o Paulo Nunes sempre gostou, né, de dar saidinhas, né? E aí ele chegou e colou, né? Falou, pô, você que está há muito tempo no Palmeiras, você conhece tudo aí, eu vou colar em você, né? E aí começou. Não, você precisa me apresentar São Paulo, preciso conhecer. E legal. Vamos, Paulo, vamos. Aí fui uma vez, fui 2, 3, né? E o Paulo nada de ir para o apartamento, morando no hotel. E, cara, quando fui ver, já 1 mês, Paulo Nunes todo dia querendo sair, e eu tendo que apresentar São Paulo para ele. Né? Pô, o Filipão chegou em mim e falou assim, ó, meu filho, você baixa a tua bolinha, porque Paulo Nunes eu conheço, né? Eu que trouxe ele do Grêmio. Então, Paulo Nunes é o rei da noite, né? Então, baixa a bolinha, vai com calma,
né? Para de sair porque teu rendimento já está caindo. E a noite de São Paulo tem opção para ti. Nossa, muito melhor que Porto Alegre. Não respeito a Porto Alegre, mas São Paulo era melhor. Mas esse lado do Felipão era muito legal, porque eu gosto de ver, ter um treino, é que me lembra muito Brandão também, né? Na época, aquele paizão, né? Mas por isso que ele fazia isso também pro bem, e os caras sabiam, né? Mas até você se encaixava num cara com esse perfil, Riva? Encaixava. Com essa marra toda? Adorava. Um cara que não ganha, um cara tranquilo, até imagina. Você imagina, Vitor Rivelino? Não, sabe o que acontece? Acho que ele cria alguma dificuldade pro técnico, deixa jogar bola. Eu nunca tive problema com um treinador na minha vida, pelo contrário, e com o Brandão, eu jogava pelo Brandão. Procurar jogar mais pelo Brandão, pela pessoa, pela maneira que era, que eu considero uma coisa o Felipão. Que às vezes você é um cara tão carismático, um cara que olha na tua cara e é tão real, que de repente você joga por ele. Você faz mais coisa por ele. Ele conseguiu tirar isso da gente, né? Realmente ele era muito... Era e é até hoje, né? Muito sincero com isso. Ó, tá aqui, a gente separou essa foto aqui, aliás, muito bonita, hein, galera? Bonita, né? Porque é impossível falar da sua carreira sem falar dele, né? Não, maravilhosa a foto. E na verdade você acha que você falou essa coisa de o pessoal te encarar como um jogador que era, na verdade, menos do que você poderia ser. Isso também você fez pro Filipão, não era muito também? Com certeza, né? Aquele bagulho do pega-pega sempre sobrava para você, porque não... mas você acaba jogando pro treinador também, né? Porque você tem o respeito, tem a sinceridade do treinador, é muito importante, né? Dentro de um grupo, principalmente. Então, o Filipão, ele tem esse é um ponto positivo dele, né? Ele consegue realmente envolver todo mundo no objetivo e acaba correndo por ele, fazendo por ele também. Então, isso é um ponto forte que ele tem, né? E até hoje ele consegue envolver os jogadores nesse aspecto. E a gente, ao longo da carreira, depois você volta para trabalhar como supervisor no Palmeiras. O Filipão também teve um outro momento. E aí se fala muito, a gente está falando da tua própria carreira, que é do Filipão. Nessa distância de você ser comandado por ele nesse momento que a gente estava vendo, depois encontrá-lo lá na frente, altera muito o perfil da pessoa, a pessoa consegue manter mais ou menos o que sempre foi, galera? Não, para mim você acabou encontrando na frente um Filipão diferente, você entende o que eu quero dizer? Sim, não, mas para mim foi tranquilo. Eu acabei, né, pela convivência como jogador, não mudou muito não, né? Eu sendo coordenador técnico na época. Você mudou? Você acaba mudando, né? Você acaba mudando a postura, até o jeito de lidar com os jogadores, né? Eu acho que a primeira coisa você tem que saber que você não é mais um atleta, né? Um jogador, né? Quanto tempo demora para entender isso? Depende. Tem cara que não consegue. Né? Tem muitos jogadores aí que pararam e não conseguem tirar isso, né? Mas eu entendi rápido essa leitura, né? Até porque você sai de cena, né? Você não é mais jogador. Então, você tem que ser o exemplo, né, para o jogador, trazer as coisas que você fez de bom no campo e fora... né, totalmente diferente, né? Orientar o jogador, porque ele é mais jovem que você, então a experiência que você teve fora, né, você acaba passando para o jogador na atualidade. Porque né? você então, já emendou, né? Quer dizer, quando você acaba do Ituano, você já começa ali mesmo no cargo administrativo. Né? Eu não senti muito, né, essa parada minha, né, como jogador, esse final de carreira, porque já engatei, né? Eu tinha um contrato ainda para jogar no Ituano, e aí eu acertei já um contrato na época era a Trafic, né? Para trabalhar como observador. Trabalhei até com o Pita, né, que está no São Paulo Dário hoje. Pereira, você pegou naquela leva? Dário Pereira, a gente trabalhava junto, então eu já engatei já ali, né? Então, para mim foi mais fácil, né? Bom, aí vai chegar dentro do campo, você vai gostar de ver. A gente vai pro ano 2000. Aí a gente não vai ver o Galeano levantando uma taça, não. Iremos vê-lo num momento da carreira que, por conta de toda a rivalidade embutida nele, talvez seja um dos momentos mais emblemáticos da carreira do nosso convidado aqui. A gente vai ver. Você mesmo pode descrever, ó. E dos torcedores do Palmeiras também, não só do Galeano, porque esse é o momento, quem gosta de futebol viver esse momento. Foi realmente... Eu enganei ali o Adilson, né? Não parece que só... Adilson Batista. O Adilson Batista. Então, é engraçado que depois corta, mas o telespectador mais atento viu a reação dele depois, na hora que você faz o gol, ele coloca as duas mãos nos joelhos, assim, abaixa a cabeça, como quem diz, realmente... E depois eu tive a oportunidade de encontrá-lo, né? Ele até falou para mim, você acabou com a minha carreira no Corinthians, né? Por causa desse gol.
Mas o Alex até errou, né, o cruzamento, porque a jogada era totalmente diferente. E aí você, ao acreditar mesmo, é estar no momento certo, no lugar certo, na hora certa, né? Então, eu acho que também pelo fato de eu estar tanto tempo no Palmeiras e o Corinthians ser o maior rival, eu acho que eu recebi um presente ali, né, naquele momento. Porque... O Palmeiras tinha perdido 4-3 no primeiro jogo, esse estava 2-2, você fez o da vitória 3-2. Com esse foi gol, para os pênaltis. Levou o time para os pênaltis, aí O acabou Marcelinho perde o consagrando o Marcos, Marcão, toda a né? história. Naquele pênalti que ele pegou, né, com mérito. E, lógico... Até essa onda você pode tirar, né? O Marcão, te consagrei, né? Não, o Marcão sempre ele lembra isso, né? Porque o pessoal lembra do pênalti e ele sempre fala, eu agradeço ao Galeano que fez o gol, que senão não ia para os pênaltis. Você acha que esse lance... Pega o pênalti do Marcelinho. Ele é um divisor de águas na maneira que você encerrou a sua carreira no Palmeiras, na maneira como você foi visto? Quer dizer, até ali você era mais patinho feio do que passou a ser depois. Então, com certeza esse gol me consagrou, né? Consagrou com o torcedor, acho que veio a consagração. Por isso que eu disse, foi um prêmio para mim, né, esse gol. Pelo fato de... Não é fácil você vestir a camisa 474 vezes, né? De um time como o Palmeiras. São poucos, né, na história. Então, acho que esse gol foi um prêmio para mim, para consagrar realmente. É gozado, né? Contestado, ninguém queria no time, jogou 400 e depois, imagina assim. Mas é impressionante. E todo treinador... Mas é aquela velha coisa, né? Da facilidade amolece o espírito. Não, eu me lembro, todo treinador que Palmeiras, o Galeano, titular era o Galeano. Lembra? O Galeano. Qual que é o bastidor desse jogo, Galeano? Porque tem uma história toda. O Celso é muito melhor de memória do que eu para lembrar dessa coisa toda. Se eu não estou enganado, nessa disputa por pênaltis, o Palmeiras converte todos os pênaltis. Sim, o Corinthians foi 5-4. 5-4. O Marcelinho perde o último pênalti de toda a série. Talvez seja o lance mais marcante da história do Marcelinho. Por incrível que pareça, tem golaços, títulos. Emblemático na história do Marcão também. É impressionante. Esse é um lance muito grande na história do futebol. Não é só para os muito grande na história do futebol. Né? E o momento do Corinthians era melhor que o nosso, né? O time do Corinthians era melhor que o nosso. Então, é justamente por causa disso que eu estava falando. Esse bastidor mesmo, porque já era a final da Parmalat, já estava caindo tudo. Era um Palmeiras muito menos forte do que, por exemplo, porque os dois se cruzaram em 99. Também. Isso. Em 99, e vocês falavam sobre isso, Galeano? Esse bastidor que eu queria chegar. E também uma curiosidade de Galeano, assim, que ele já emendando na pergunta do Vladir. Os próprios jogadores do Corinthians, alguns falam depois que houve uma certa arrogância do time, principalmente no primeiro jogo. Né? Que o Corinthians poderia resolver o jogo, tinha jogado muito bem. Por isso fez 3-1. Vocês sentiram isso no campo? Sentimos porque, como eu falei, o momento do Corinthians era melhor. Eles tiveram mais chance, tiveram até para fazer um placar, né, maior no primeiro jogo e não fizeram. Então, aí entrou aquele espírito, né, que envolveu toda a situação com o Filipão também, de pegar e fortalecer mais ainda o grupo e mostrar para a gente que o momento era melhor do Corinthians, mas que a gente tinha condições de reverter. Então, isso aí foi, com certeza, ficou nítido e foi o que aconteceu. No segundo jogo, a gente entrou com outro espírito e conseguimos uma bela vitória. Depois, quando permaneceu, mas depois o Palmeiras ficou um tempo sem ganhar do Corinthians, né, Celso? Foi. Né? Ganhou o jogo, como disse o Vitor. Mas o jogo era aquele, né? E depois o que faltou para o Bi? Porque o Palmeiras era campeão de 99 da Libertadores, aí tira o maior rival na semifinal e na final com o Boca não consegue o bicampeonato. Então, assim, a gente achou muito estranho, principalmente, é fácil, né, hoje falar, mas o chororô, né, que os caras falam, mas realmente a gente foi prejudicado pela arbitragem. Principalmente no jogo lá. No jogo lá, o jogo do Baldo Aquino, né? Do Baldo Aquino. Com certeza, a gente foi muito prejudicado. Lógico, não justifica, né, perder um título assim, mas quem está lá dentro sabe como que é ser minado por um árbitro, né? Então, a gente sentiu isso na pele e, parecia assim, vocês não vão ser bicampeões, sabe? E tudo era contra. E a gente essa frase é forte, né? Quem está lá dentro sabe o que é ser minado por um árbitro. Ivadir, você olhando o histórico do Boca Juniors, vamos colocar esse dedo na ferida aqui, depois eles ganham a final contra o Cruz Azul com 2 pênaltis escandalosos não marcados para o Cruz Azul. No México ganham o jogo lá, perdem na Bomboneira e vencem nos pênaltis. Aí você vê, era o Boca Juniors do Macri, na época, presidente do Boca, que, por ser presidente do Boca, consegue ser prefeito de Buenos Aires, se liga a toda a política e hoje é presidente da Argentina.
né? E a influência do MAC na Conmebol, como disse um presidente de clube aqui do futebol brasileiro, fui aos porões da Conmebol para ajudar meu time a ser campeão da Libertadores. O problema não era contra o Palmeiras, era a favor do Boca, porque não foi só o Palmeiras. Outras equipes foram prejudicadas pelo Boca Juniors, que além de tudo tinha um timaço do Bianchi. Mas aquele jogo, o primeiro jogo de ida, é indiscutível que a arbitragem, no mínimo, merece ser colocada em questionamento da honestidade. Aí tomou um empate. Tomou um empate e aí aqui a gente empatou e perdeu nos pênaltis. A pergunta é, Ribeiro, já foi minado no jogo pelo juiz? Pô. E na época... Pelo Corinthians ou pelo Fluminense? Pelo Corinthians. Eu acho já sei até que jogo você vai falar. Os mais apenas diriam, isso é incrível. 72. 7-2, né? Mas olha, impressionante. Eu cheguei a pegar a bola e correr atrás do juiz com a bola, para dar um bico nele. Porque era, a gente sabia, e não sei qual era o motivo também, na minha época, até isso de azar. Parece que não havia interesse de ser o Corinthians campeão, em alguma coisa. Todo mundo prejudicava o Corinthians. Totalmente no contrário do que se diz hoje em dia, né? Todas as rodas de brincadeira. É que nem o Galeno falou, você sabe, lá dentro você sabe que o cara fala, hoje, às vezes começa o jogo e fala, não vou ganhar. Não vai ter jeito de ganhar. Com esse juiz, ele não vai... com esse juiz não vai dar. Então, é horrível, é horrível. Eu vou fechar o bloco aqui, você pode me corrigir se eu estiver enganado. Esse momento, como citou o Vitor Bena do jogo, é tão grande que a primeira partida, depois do primeiro clássico entre Palmeiras e Corinthians foi pela João Avelange e é até hoje o pior público de um clássico entre Corinthians e Palmeiras. 3 mil pessoas no Morumbi. Era um anticlímax, né? Anticlímax total. Caiu o técnico do Corinthians ali, Osório Oliveira não é mais técnico, assume o Vadão, enfim. Aquela coisa, o Edilson é agredido pela torcida, não joga mais no Corinthians. É aquela coisa que o Rivelino também viveu em 74. Mas eu não fui agredido. Não foi agredido, mas o clima... Mas eu fui agredido pela imprensa na época. Aí sim. Muito bom. Vamos fazer um rápido intervalo. Em 2 minutos a gente retoma o papo com o nosso convidado de hoje, desse nosso cartão verde especial, o ex-jogador Galeano, que na volta, entre outras coisas, vai falar do que viveu além Palmeiras. Controle isso aí com esse controle remoto na mão. Voltamos já. Estamos de volta com o Cartão Verde. No primeiro bloco falamos da história do nosso convidado de hoje, o Galeano, com o Palmeiras. Mas o Galeano, antes de viver a consagração da conquista da Libertadores e outros títulos, depois de ter sido revelado pelo clube no final dos anos 80, no início dos 90 tinha sido emprestado primeiro para o Rio Branco e depois para o Juventude, onde foi campeão, como a gente vai ver aí. E fazendo gol, hein? Título. Você foi volante título da Série B. Olha lá, mais um rival, mais um para a coleção. Você foi do título. Impressionante. Contra o Goiás? Se posicionava muito bem, né? Estava sempre no lugar certo, na hora certa. Esse time do Juventude tinha o Lauro também, que jogava o Lauro. Esse time é o Dorival Júnior, o Mário Maguila, que fazia gol pra caramba, que era do Bragantino. Sim, o Mário. Esse é outra coisa também, o telespectador mais atento viu ali na hora do coisa, o cara chegando, era o Dorival Júnior, tá de bigodinho, que tava meio disfarçado. O Vitor falou, né, dessa questão da Parmalat ter outros times também. No começo foi um baque. Você quer falar do Rio Branco também, Galeano, antes? Tem alguma coisa bacana de citar? Eu não sei se quando eu acho que todo jogador, quando tá num clube com a expressão de um clube como o Palmeiras, quando alguém chega para ele e fala, você vai ter que ganhar experiência, vai ter que tomar outro caminho, deve ser um desafio mental, né? Eu acho. Não posso esquecer do Rio Branco, né? Eu fui disputar um Campeonato Paulista pelo Rio Branco e também montou um time, né, que foi muito bem. A gente chegou entre os 8 classificados, foi considerado o Dream Team de Americana. Tinha o Aritana, que jogou no São Paulo, o Mazinho, sim, aquele meia também, que estava numa fase extraordinária. Então, foi um momento bom também para mim, né? E daí eu retornei ao Palmeiras e fiquei 2 jogos, que a gente foi campeão da Rio São Paulo em 93, e daí eu fui para o Juventude, né? Foi quando eu saí e fui para o Juventude. Você joga no Rio Branco o Paulista, que o Palmeiras ganhou depois de 16 anos para 17. Você estava do outro lado. Estava do outro lado. Mas deu para fazer a festa. Mas se você for analisar, é uma situação... Eu acho que é difícil. Desafiadora, né? Sabe por quê? Porque, se ele não vai bem, você não tem confiança nele, ou não faz uma campanha boa, ou no Juventude, principalmente, fatalmente seria um jogador descartável. Poderia ser, não foi, Tentão, o Galeano é moleque. Aqui no tempo de vocês que tinha o passe, isso acontecia com um pouco mais de frequência. Mas né? o Vitor, o Palmeiras, se você analisar, nunca foi um grande revelador.
Nunca? Nunca foi. Na minha época, ele já gostava de comprar, já vinha com o jogador pronto. Sim. Então, é verdade, se não dá certo, se não dá certo. Imagina se o Galeno não dá certo. Tem Ele foi razão. campeão da Juventude, ele podia ter não é encerrado a sua carreira, mas a dificuldade dele seria bem maior. E o Celso também vai me ajudar nisso também. É considerado um dos grandes times do Juventude, né? Esse que a gente viu, né? Porque, na verdade, o Juventude já tinha passado pela Série A, mas tinha sido no final dos anos 70, né? Depois volta... Porque no tempo que todo mundo jogava a Série A também, né? 95 Quando a times, Arena estava assim, com acesso... Praticamente esse é o mais emblemático dos acessos, Com acesso, sim. O técnico era Valmir Louro. É o Heron Ferreira, né? Não, começou... Quando eu fui para lá, era o Valmir, não era o Valmir, mas o Valmir depois que ele voltou, né? Eu acho que foi campeão da Copa do Brasil, acho que era o Valmir Louros, mas isso lá na frente. Mas antes era o seu Vicente Arenari, né, que você conhecia no Palmeiras. Isso, que eu conhecia no Palmeiras. E foi assim, o Juventude estava na Série C, né, a gente conseguiu da Série C para B, eu fiz o gol da Série C que foi para B, e da B para A. Né, e eu fiz o gol também do título. Então, lá para mim, com certeza, foi onde abriu as portas. Não era o Heron Ferreira, o técnico? Eu achava que era o Ferreira, final, né? Na final, o Heron Ferreira chegou no campeonato da Série B, foi o Heron, né, que a gente foi campeão. E aí ele iniciou o trabalho na Série A em 95. E aí ele saiu, ficou algumas rodadas, saiu e aí veio o Leão, né, que tinha me lançado né, em 89. E esse eu campeonato, reencontrei o Leão. Vocês ganharam do Atlético Paranaense, tinha times fortes. Fizeram, acho que 5-3 no Atlético Paranaense, ganharam da Ponte Preta também. A gente eliminou os adversários. E foram vice-gaúcho, ou não? Foi, vice-campeão gaúcho. Perdeu pro Grêmio do Filipão. Do Filipão. Agora, Galiano, uma curiosidade. Hoje a gente vê o futebol, o jogador, para contextualizar mais uma vez, ele chega num time do tamanho do Palmeiras, um dos maiores times, os gigantes do futebol da América, e ele parece que não chegou ainda no topo. Você, do tempo do passe, você falou, jogou Série C pelo Juventude, jogou no Rio Branco. Quando chegou no Palmeiras, você, cheguei no ápice, ou ainda tinha aquela ambição, você falava, agora eu vou para o Parma, que também é da empresa e lá se paga mais. Tinha essa ambição ou ali era o limite, perfeito, mais do que só a seleção brasileira? Não, eu sempre tive vontade de jogar fora, né? E assim, naquela situação também, o Riba vai lembrar disso, a gente fazia contrato de 1 ano, né? Você não tinha contrato de 2, 3, 4 anos. Até porque o clube não era obrigado a te liberar no final se você não tivesse contrato. Então era 1 ano de contrato, então você tinha 1 ano para mostrar. Você tinha que jogar, você tinha que mostrar para permanecer, chegar no final do ano, você renovar, né, o seu contrato. Então, eu tive em 10 anos de Palmeiras, 13 anos vinculado ao Palmeiras, 10 anos que eu fiquei praticamente assim, né, mais jogando, eu tive uma vez só que eu fiz um contrato de 2 anos com o Palmeiras, nesse período todo. Já no fim? Já no final. Então, sempre era 1 ano e você tinha que ralar e jogar e mostrar para ficar no final do ano, né? Então, e eu sempre tive essa vontade, tive proposta de ir para fora, mas, né, também estava muito bem no Palmeiras, então você queria sempre fazer o melhor ali, sempre almejando também, lógico, seleção brasileira e jogar fora. Eu acho que todo jogador tem essa vontade, tem esse objetivo. Não era também. Essa fissura de hoje, mas já se pensava nisso. Sim, mas já se pensava, porque, queira ou não queira, você olha lá fora, é muito mais estruturado. E você né? jogou Sempre fora, foi. né? Você jogou Turquia, Japão? Joguei. Depois que Como é que é o nome do time de Ankara que se defendeu? Ankaraguçu. Ankaraguçu. Na época que eu fui, ele era a 4ª força do futebol turco lá, que estava muito bem. E hoje não sei como é que está. E também tive a oportunidade de jogar no Japão, né? Que joguei no Gamba Osaka, que é uma das coisas que eu me arrependo de ter ficado pouco tempo lá. Porque realmente o japonês, ele... É uma escola, né? É uma escola. Se não for de futebol, é de vida, de né? vida, de com certeza. Eu tive a felicidade de ficar 1 ano no Japão. Né? 1 ano, Rio? Como treinador lá no Shimizu. Realmente fantástico. Até queria que eu ficasse, mas aí não é meu perfil, não. Eu citei o Parma porque na época, de novo ao contexto, a Itália era a Inglaterra, era o Barcelona, era a grande liga. Era a grande liga do futebol. Aliás, foi por muitos anos, né? Foi bacana que o Galeno tenha feito esse resumo aí, citado a Turquia, a passagem pelo Japão, porque a gente vai dar um salto agora. Vamos ver o homem chegando no Bahia. Tem um momento aí registrado, vamos ver. Olha lá, camisa 5. E por que foi uma passagem breve? O que deu? O que saiu fora
do imaginado, Galeano? Foi Moleque ainda, as promessas, né, dos dirigentes, né? Eu fiz um contrato lá que era muito bom para mim, mas acabaram não cumprindo, né? O que prometeram. Meio complicado do Bahia nesse sentido. Né? O que me prometeram, e aí eu acabei rescindindo e saindo. E era o Vadão, o treinador, né? E a gente tinha disputado também o título. Não sei se vocês têm o gol aí. Eu fiz um gol de bicicleta lá na final, né, do Bahia contra o Vitória. Ele tudo é jeito. Acho que tá faltando esse gol aí. O Ribeirinho tá ficando com inveja. Novo Galeano, Ribeiro. Esse é o programa redentor. O gol de Você bicicleta. não conhece o cartão verde? É óbvio que tem um gol de bicicleta. Tem? Aí fazer gol de bicicleta Arquivo numa aqui é final. monstro. Venha ser pra qualquer um. Tá aí, ó. É um golaço, hein? É um golaço. Uma final contra o Vitória, hein? Olá, meu. Valeu a passagem. Valeu. Pô, e os caras não cumpriram com o contrato dele, hein? Imagina. Precisava fazer o quê para cumprir, né? Pô, que coisa. Era o futebol. Porque antigamente o pessoal queria sair. Hoje ele sai. Antigamente é gozado, né? Antigamente a gente não tinha interesse de sair. Mesmo... Porque eu nunca me via fora de um Corinthians, eu nunca me via fora do caso do Fluminense. Não havia, a gente não tinha muito esse interesse, né, gozado? Claro. Havia muito mais esse amor pelo clube, mesmo assim, de querer, gostar de ficar que nem o Galeano, ficou mais de 10 anos. Isso aí era muito importante. E hoje, infelizmente, acabaram as referências. Tanto é que hoje nós não temos mais referência no futebol brasileiro aqui. E o forte do futebol do Galeano era a identificação, né? Ele tinha a torcida da Guerreiro, do Verdão. Fizeram uma musiquinha, né? Agora, Galeano, a gente está falando aqui muito sobre os problemas com os dirigentes. Tem algum que você guarda carinho, que você fala, opa, com esse eu trabalharia de novo se eu fosse jogador hoje, com gosto? Eu tive... O pessoal, quando veio da Parmalat, né? O Brunoro, era o Bagatella, que eles assumiram a Parmalat e fizeram um excelente trabalho, né? A gente... Assim, muita gente fala Eu peguei uma época que o Mustafa era o presidente, né? O Mustafa ficou por 10 anos. Sim. Bem, a gente nunca teve problema. Assim, eu sempre falo, o Palmeiras foi uma equipe que nunca atrasava salário, né? Então, a gente não tinha muito o que reclamar, né? Assim, sempre teve boas administrações. Então, era um presidente meio ausente dentro do futebol, não era? Totalmente, né? Tinha jogador que não conhecia o presidente. Não sabia quem era. Não sabia quem era. Mas também ele tinha seu lado positivo ali com a gente, né? Cumprindo as suas ordens também, né? Cumprindo as suas obrigações com os jogadores. Essa coisa que o Celso citou, da sua forte identificação, na verdade, ele trabalhou a favor do tempo que você passou pelo Palmeiras, lógico, te chamava até de senhor Palmeiras, se eu não estou enganado, era uma das alcunhas que usava para você. Mas quando você chega no Botafogo, você vive um problema por causa dessa identificação, né? Foi uma passagem, eu já vi também declarações suas falando que foi um momento, nem a final perdida no Mundial para o Manchester com o Palmeiras te deixou tão triste como cair com o Botafogo, por exemplo. Você também viveu um momento lá delicado também de perder você perdeu um pênalti, né? Assim, eu cheguei no Botafogo como, né, volante marcador, aquela coisa toda, e no Botafogo eu me soltei mais, eu saía mais para o jogo. Eu acabei fazendo, acho que 7 gols, né, disputando o Campeonato Brasileiro. Eu era o artilheiro do time. Né? Para você ver a fase que o Botafogo estava, né? Tava, assim, não tinha um grupo muito forte, né, devendo, né, com problema financeiro. E mesmo assim eu fui porque eu tinha um pré-contrato já para ir para o Japão também. E eu fui para o Botafogo, apostei nisso e no início meu foi muito bom. Só que aí os dois times brigando, o Palmeiras também na ocasião, foi em 2002 isso, brigando. E os dois caem, gente. Brigando para não cair. E aí teve um jogo aqui no Parque Antártica. E eu era o batedor oficial de pênalti no Botafogo. Eu já tinha feito 2 ou 3 gols de pênalti, 2 gols de pênalti, e eu que bati o pênalti. E, toda a história que eu tinha no Palmeiras, ainda tinha até comentado, se tiver pênalti eu não vou bater, né? Bota outro para bater, para não... Lógico. E aí saiu um pênalti no jogo aqui no Parque Antártica, né? Tava 2-1 pro Palmeiras. Você não quis fugir da responsabilidade. Eu olhava para um lado ou ninguém pegava a bola. Eu falei, queria. Cara, não vou fugir, vou pegar a bola e vou bater. E fui, né? E aí deu aquela
situação que eu errei o pênalti. E perdi o pênalti ali. Ali eu fui muito cobrado, né? Principalmente torcedor do Botafogo, pela história. Então parece que existia uma história de um torcedor também que, na verdade, falou de um papo estranho lá. Porque tem sempre a política no clube, né? Mas sempre que você ganha uma grana para marcar um gol contra, e acontece uma coisa dessa. O dirigente que me levou para o Botafogo, que na semana lá no Rio, colocou que se eu fizesse gol contra o Palmeiras, que ele ia me dar um bicho extra... e não sei o quê, né? Então até os jogadores lá ficaram, né, chateados com essa situação, porque de serviço, devendo salário, devendo um monte de coisa, e o cara, né, me colocar numa situação dessa, né? Mas em momento algum eu fugi da minha responsabilidade, fui, bati o pênalti, convicto que eu ia fazer o gol, mas infelizmente coisas do futebol. Teria comemorado o gol se fizesse? Comemoraria o gol? Não ia comemorar assim, até porque a gente estava perdendo o jogo e estava difícil, né? O Botafogo estava vivendo um momento ruim, então a gente ali naquele momento eu acho que ia ter que fazer o gol, pegar a bola e tentar fazer o outro. Ah, né? Mas eu comemoraria. Gol é para comemorar, né? Gol é para comemorar. Eu acho que gol é o momento mágico do futebol. Que nem muita gente, cada um, mas eu, quando joguei contra o meu Corinthians, que eu amo o Corinthians de paixão, fui lá, até tive a felicidade de fazer 3, comemorei os 3. Mas na estreia mesmo. Da mesma maneira. Sábado de carnaval. Da mesma maneira que eu comemorar no Corinthians, eu comemorei até por respeito à torcida do seu time atual. Sem dúvida alguma. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo. Na volta, o Galeano, nosso convidado de hoje, convidado desse Cartão Verde Especial, vai falar com a gente também um pouco sobre o futebol atual, do que sente saudade, se ainda tem paciência para assistir um jogo de bola. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Cartão Verde, que hoje recebe o ex-jogador Galeano. Preciso fazer um registro aqui também de que esse nosso programa é gravado, então impede aquela nossa interação com os telespectadores via Twitter, e-mail e outras coisas. Galeano, eu prometi aqui na passagem de bloco que a gente ia falar um pouco do futebol atual, do que você sente saudade também. O que você quer falar primeiro? Tem saudade de algum detalhe em especial? Deixou de contar alguma história bacana também? Você deve ter tido companheiros que você vai carregar para a vida inteira. Impossível que você não tenha... Sim. Assim, a lembrança que a gente tem, né, dessa época de Palmeiras foi muito boa, né? Histórias sempre tem, né? Mas tem algumas que é difícil a gente lembrar assim todas, né? Mas foram momentos importantes. A gente sempre acompanha futebol, continua acompanhando, né? Quem teve lá dentro falar que não acompanha mais, que não gosta, está mentindo, né? Porque é uma carreira brilhante, né? Que a gente tem. Quem teve essa oportunidade sabe como que é. Então, assim, acompanha bastante. O futebol, né, tem mudado muito, né? A gente acaba perdendo um pouco. Você acaba vendo hoje muito mais força, muita mais correria, né? Pouca habilidade. Né? E até estava comentando, jogador hoje, muito cedo, o jogador diferenciado, ele vai muito cedo fora, vai embora, né? Então acaba não tendo uma carreira, uma identidade em clube nenhum. Então você acaba perdendo isso, né? Então a gente sente um pouco a falta disso, né? A questão, por exemplo, se fala muito, acho que até por causa dessa saída precoce, muitas vezes, a gente também não vê se criar muitos líderes no futebol. Você, se não me engano, virou capitão de verdade quando você foi para Ponte Preta. Já tinha toda uma rodagem. Você gosta dessa coisa de um capitão itinerante, como às vezes faz o técnico da seleção? O que você pensa sobre essa coisa do cara que lidera o time em campo, Galera? Eu acho que é importante, né? Você ter um cara que... um capitão, né? Você não ficar rodando todos. Lógico que todos são importantes, mas eu acho que você ter esse cara, né, com essa identidade, com essa postura de comandar, de ajudar, eu acho que isso é importante. Você acaba criando um respeito, né, pelo aquele jogador e ter uma confiança, né? Então, eu acho que é importante, sim. Eu não gosto muito dessa situação de ficar rodando, né? Que eu acho que você não cria uma identidade, né? Mesmo sabendo que todos são importantes, né? Todos podem exercer essa função dentro de campo também, não precisa estar com a faixa, né? Mas eu acho que aquela imagem daquele jogador que tem o comando, eu acho que é importante. Eu concordo, tem que ter o líder. O líder não, você não cria, não nasce. O líder é nato, é coisa nata.
Então você vê que É engraçado que você muitas vezes fala dessa coisa de pedir para o jogador fazer mais de uma função. Imagina também quando o jogador chega num time e já tem um capitão lá estabelecido, que tem uma voz, tem uma liderança. Acho que a maneira de você encarar é diferente. Você tem que saber, a liderança é coisa natural, a coisa que acontece dentro da pessoa. Agora, diferente, se você tivesse num time 2 ou 3 líderes, que você olha, pô, mas esses 3, esse pode, esse também pode. Mas desde que não tenha, você tem que ter um líder. Eu praticamente, eu só tinha um. Né, que eu tive, para mim, um dos maiores foi o Carlos Alberto Torres. Né, para mim, a postura dele. E com o que tinha de jogadores naquele momento, e ele era o líder. Era uma coisa nata. Você olhava, você via isso. E eu gosto de uma liderança, de ter uma pessoa que exerce esse papel. E justamente esse rodízio está acontecendo porque muitas vezes você não tem esse cara, essa unanimidade. Do pessoal que jogou com você, quem que eram os que você considera? O Sampaio, né, era o capitão nosso. O Cafu, quando eu joguei com o Cafu até no Juventude primeiro, depois no Palmeiras, né? O Cafu sempre teve essa imagem de líder, de comandar, de ter essa... Então, no Palmeiras foram esses. O Zinho também, né, muitas vezes foi capitão, né, do time. Então, eu acho que essa imagem desse líder é importante para uma equipe. Você sabe, eu fui capitão. Foi capitão, Igor? Eu fui capitão. Do Corinthians eu não era... Eu não tinha muito, eu não gostava. Às vezes, pô, mas você tem de ser... Mas, pô, eu já fui várias vezes capitão da seleção brasileira, né? Até em 74. Você, o Magrão, também nunca não foi, né, Celso? Pode dizer, mas era... Na seleção ele era. Na seleção ele era, agora no Corinthians mas era uma coisa, o Magrão já tinha um perfil. O Magrão, você olhava, você viu o Magrão líder. Eu não gostava, eu não era uma coisa que eu não... Para mim, eu queria jogar meu futebol. Não estava preocupado com esse lado. Claro, falar, que dentro de campo a gente fala, orienta, ou procura mostrar isso e aquilo. Mas eu gosto. Eu para mim, na seleção do Brasil, essa atual, para mim, quem seria o capitão para mim, definitivo, era o Thiago Silva. Para mim, seria meu capitão. Porque onde ele foi, ele mostrou essa postura. No Milan, ele não ficou de graça sendo capitão, sei lá, 4, 5 temporadas. Paris Saint-Germain, hoje ele é o capitão do Paris Saint-Germain. Para mim, seria meu capitão na seleção brasileira, porque ele tem essa postura. Uma coisa que a gente não falou também, né? A gente começou, vou fazer uma volta no tempo também, nada registrado do teu início de carreira. Passou alguma aprovação, pensou em desistir em algum momento, Galiano? Como é que você sai de Vaiporã e chega aqui, cara? Eu vim muito cedo, né? Eu tinha 6 anos de idade quando a gente veio morar em Osasco. Né? Já estava Já estava aqui em São Paulo. E eu jogava na escolinha em Osasco, né? E comecei a trabalhar muito cedo também, precisava ajudar em casa, né? Como a maioria dos jogadores, né? Vem de uma situação meio complicada. E eu comecei a trabalhar muito cedo, eu trabalhava de office boy. E jogava aos finais de semana, né? Joguei na Eletropaulo, campo, joguei salão no Palmeiras um período rápido, né? E daí me viram jogando no Pelezão na Lapa, né? Foi uma preliminar de Guarani e Portuguesa, infantil. Por isso você vai para o Guarani. Tinha infantil e juvenil e a gente fez a preliminar, eu jogava na Eletropaulo, campo. E aí o pessoal do Guarani me viu jogando e me convidou para ir para Campinas. Aí eu tive que sair do emprego. Tem até hoje, acho. Então a tua história costurou com os dois. O Vitor acabou de falar que jogou no Pelezão e o Celso Santos foi no office boy também. Agora existia o office boy. Tinha office boy fazer. Não, ele entrou em campo, jogar diferente. Inclusive era o meia que marcava na época do 4-3-3. Meia que marcava. O segundo cara do meio de campo quando jogava com os pontas. Ele era o meia que marcava, ele marcava e deixava a bola Só passar. para não cometer um pecado aqui, a gente falou muito do Palmeiras campeão da Libertadores, falamos de vários jogadores, a gente não citou o nome de um cara que, para mim, é um dos símbolos. Eu quero que ele fale sobre esse jogador. Vamos lá para fechar. O que melhor batia na bola dos laterais que eu vi. Arce. O Arce também, o capitão, né? Nosso também. Batia bem na bola. Né? O Arce realmente fora de sério, né? Ele tinha uma facilidade de bater na bola. A bola parada dele era perfeita, né? A gente treinava muito, né? Então, acabei fazendo meus golzinhos ali, primeiro pau, sempre fazia um golzinho. E o Arce sempre falava, se eu errar, a bola vai no segundo pau. Então, dificilmente ele errava, né? Então, ele já tinha
O objetivo era bater no primeiro pau e se ele errasse, ia no segundo. Então, dificilmente ele errava uma falta. Meia no Cerro Porteño, o Carpegiani colocou o Arte de lateral direito onde se consagrou. Essa coisa de primeiro pau, eu sempre lembro do Marcão falando, que todo mundo falando que o pessoal do Manchester jogava a bola no primeiro pau, no cruzamento ele vai pro primeiro, a bola vem atrás, vocês perdem o Mundial. O futebol tem dessa. Gostou do papo, Galeano? Obrigado. Gostei. Pô, maravilha. Muito obrigado mesmo. Eu sei que você trata a imprensa em doses homeopáticas, então para a gente é até um sinal de prestígio você ter aceitado o convite, ter dividido com a gente esse tempo aqui. Muito legal. Espero que tenha gostado do papo, que goste do programa na hora que for rever e tudo. Obrigado. Legal, pô, foi um prazer. Eu que agradeço, né? Estar perto aqui dessas figuras consagradas, né? Futebol, o Riva, então, sou muito fã do Riva, sempre fui. Figuraça, somos todos. Obrigado, mesmo. Obrigado. Vitor Bina, Celso Zelti e Roberto Rivelino, aquele abraço. Bom, a gente encerra essa edição especial do Cartão Verde com imagens do nosso convidado, o ex-jogador Galeano. Vocês, muito obrigado pela companhia. O Cartão Verde estará de volta na próxima semana. Juízo, torcida brasileira, aquele abraço.